Você está no programa Alma Querida e nós estamos aqui analisando o e-mail de uma amiga que pede ajuda. E nós estávamos dizendo como é que é difícil nós vivermos uma relação em que alguém fica fazendo o jogo do coitadinho de mim. Ou seja, precisa de ficar doente, precisa de ser cuidado, porque só acha que merece carícia de lástima. Então, para essas pessoas, nós sempre estamos dizendo, quando você foi criado, Deus chegou à conclusão no fim do dia que tinha feito uma obra muito boa, ao contrário dos outros dias em que chegava à conclusão em que tinha feito uma obra boa. O dia que criou o ser humano, fez uma obra muito boa. Então, ninguém tem o direito de achar que é menos. Esse problema de autoestima, de achar que eu não mereço, você merece sim. Você é uma coisa importante. Por isso que eu falo, olá Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, boa tarde Espírito Santo, boa noite Espírito Santo. Você não tem problemas, você tem desafios. E os desafios são oportunidades para você colher bênçãos. Olha só esse e-mail, quanta oportunidade traz para essa missivista ajudar não só o marido, mas como todas as outras pessoas em volta dela. E como Paulo de Tarso diz, né, que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, a gente pode ficar pensando, que drama desta família. Eu estou tratando desse drama aqui, você também está tomando conhecimento. E você pode estar na situação de uma outra amiga que disse assim, eu ouvi um programa na rádio, eu vi um programa na TV, e o que o senhor falou fez tal sentido para mim que a carapuça entrou até o pescoço. Então na minha casa eu resolvi fazer uma coisa diferente, mudei. E olha, depois eu vivi com meu marido mais 2 anos, ele veio a falecer, foram os 2 anos mais felizes da minha vida. Muitas vezes, neste momento que nós estamos vivendo, você veja uma notícia dessa trazida a uma emissora de rádio, a uma emissora de TV, alguém trata disso, ajuda tanta gente, porque as pessoas se veem. É muito diferente do que acontecia na Idade Média, que aos 35 anos você morria analfabeto, com 3 ou 5 filhos, ia ter feedback no plano espiritual. Porque aqui não tinha. Hoje você vai numa consultório de psicologia, você vai numa livraria, compra um livro, você assiste uma palestra, participa de um workshop, de um seminário, e você muda a sua vida. Então hoje você vive muitas vidas numa vida só. E o que é mais importante? Lá na Idade Média você morria depois de ter feito um relacionamento, né, com um grupo pequeno de pessoas. Hoje, nossa, você é como se estivesse vivendo muitas vidas dentro de uma vida só. Mas vamos continuar ver o que ela está dizendo aqui. Então, ela disse que o marido ficou de cama se vendo verde, só querendo ir para médico com comportamento como se ele também é quem estivesse doente. Ele estava doente sim, porque a doença de um adoece todos lá. Existe tal solidariedade nesse grupo e tal disputa para ver quem é que é mais coitadinho. Aí diz lá, fomos parar num psiquiatra. Foram parar no psiquiatra. Aí, com base em quê? Olha, me arrume um comprimidinho, aí é o tratamento orgânico, né? Alopático. Me arrume um comprimidinho que signifique papai, que signifique mamãe, que signifique a vovó, que signifique colo, que signifique chupeta, para que eu possa ter a satisfação que eu tenho. Muitas vezes o comprimido, um comprimido qualquer, tem essa significação psicológica, como se eu estivesse tendo um colo. Então, olha, eu estou me tratando, mas não sou eu quem está me tratando, eu estou sendo tratado pelo mundo. Eu não estou tendo a minha autonomia e nós precisamos exatamente desta independência. Então, vamos parar no psiquiatra. Vamos parar no psiquiatra. Anos mais tarde, meu sogro operou do coração. Operou do coração. O sogro operou do coração. Gostaria de saber a idade do sogro, não sei aqui, né? Porque operou do coração? Veja, a sogra sofre de diabetes. Nada de doce restou. O sogro opera do coração. Está exatamente no meio do peito, no lugar do chakra cardíaco. Imagine, o que será que tinha também? Lembra que eu falei da tristeza, quando eu comecei a falar do meio da tristeza? Eu não tinha lido isso aqui. Primeira vez que eu estou pegando, tá? Então eu falei da tristeza. Agora o sogro está operado do coração. E eu estava vendo que meu marido ia pirar de novo. E com o comportamento de que a vida não fazia mais sentido. Claro, se ele estava perdendo o pai,
apesar do pai ter uma tristeza interior, estava até afetando o coração, essa tristeza que passa pela família, o marido também, que é filho do pai, estava achando que a vida não ia fazer mais sentido. Então, do que é que todos estão precisando? De dizer, eu te amo. Né? Já brinquei aqui falando que um dia eu pensei em ganhar dinheiro treinando papagaios para dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E se me pagassem bem, eu treinaria um papagaio customizado para dizer assim, Margarida, eu te amo, João, eu te amo. Aposto que esses papagaios curariam depressão, que a coisa mais importante que a gente quer ouvir na vida é um eu te amo. E quem é que tem coragem de falar? E quando você ouve, como é que você se fica com o pé atrás. O que será que querem de mim? O que a gente mais anseia é o que a gente mais teme, né? Então o marido passou a ficar ruim, porque a mulher ficou doente, ele foi parar no psiquiatra. O pai foi operação do coração, ele também ficou mal. Ela achou que o marido ia pirar de novo, e com o comportamento de que a vida não fazia mais sentido. Aí ela fala assim, um psicólogo já me disse que ele tanto quer salvar a família, como quer morrer no lugar deles. Tá? O psicólogo vai lá dar uma interpretação dessa, que o marido quer salvar a família e quer morrer no lugar da família. Não é bem isso que ele estava querendo fazer. Pode até ter esse componente, mas isso não é o principal. O que acontece é que todo mundo tem que salvar todo mundo. Por quê? Porque todo mundo precisa de Salvador. Então, como a lei de Deus está escrita na consciência do homem, se eu fico usando você para me salvar, é como se eu estivesse me impondo a mim mesmo o dever de salvar você. Então, fica com essa história. Vocês precisam me salvar, mas eu tenho que salvar todo mundo. Mas não que eu queira morrer no lugar de todo mundo. Não, pode até ser. Afinal de contas, se todos estão doentes, todos estão chamando a atenção. Ah, se eu conseguisse ter a doença de todo mundo, quanta atenção eu iria chamar? Então, eu posso estar querendo... E outra coisa, há um joguinho psicológico, também nefasto e nefando, que é o vocês vão ver quando eu não estiver mais aqui. Vocês vão ver quando eu não estiver mais aqui. Como tem gente que joga esse jogo, não é verdade? Então, nós precisamos tomar cuidado com isto, que às vezes nós desejamos mesmo. Vocês vão ver quando eu não estiver mais aqui, e aí vocês vão ver como é que eu era maravilhoso, mas aí vocês estarão chorando o luto. É uma fantasia boba, porque por maior que seja o luto de uma pessoa, ela acaba superando. E aquele que se foi é que acaba sendo esquecido. Se ele não viveu de forma a ficar na memória das pessoas, como sendo uma imagem a qual se tributa muito amor. Eu sempre digo, o destino de todo amor é se transformar em saudade. Saudade e amizade. Né? Esse Jesus dizia para os discípulos dele, já não chamo de meus amigos, de meus discípulos, mas de meus amigos. E dizia, não há maior amigo do que aquele que dá a vida pelos amigos. E foi exatamente o que ele fez, o que ele deu. Então, nós precisamos ter isto em mente. Não caímos na bobagem de querermos morrer no lugar dos outros, né? Isto é ser um jogador, e se você se põe no papel de salvador, você vai ser aquilo que os psicólogos chamam de salvador negativo. O salvador negativo é aquele que diz assim, não é só de doença, não. Filho também, o pai que é salvador negativo, vê a mãe. Filho, deixa que eu faça o exercício para você. Deixa que eu faço para você. Então, vai crescendo totalmente incapaz. Porque tem alguém que faz tudo. Esse é o salvador negativo. O salvador positivo é aquele que diz, você pode, faça. Você tem capacidade, você tem força, você pode, faça. Agora, ela diz assim, né? Um psicólogo já me disse que ele, o marido, quer salvar a família como quer morrer no lugar deles. Nós já explicamos o porquê. Agora vem mais, olha só. Agora minha cunhada tomou a frente de dividir as tarefas, inclusive de passar a noite no hospital com minha sogra. Nossa, o sogro está operado do coração, o marido foi ao psiquiatra, ela disse passar a noite no hospital com a sogra, ainda não havia dito que a sogra estava no hospital. E tem lá a cunhada.
que vai fazer isso. Veja como Deus é bom. Eles têm uma equipe. Apesar de tudo, há uma equipe que está cuidando de tudo. Né? Além da equipe espiritual, que está assessorando a todos. Né? E aí ela continua. Acontece que, como sempre, meu marido acha que ninguém vai conseguir cuidar dela direito. Só ele, dela a sogra. Só ele que vai cuidar. Então todo mundo é salvador, mas eu sou melhor salvador do que você. E na família, como todo mundo joga esse jogo de coitadinho de mim, né? Olha como eu estou sendo sacrificado, coitadinho de mim, etc. Como todo mundo joga o jogo de coitadinho de mim, todo outro fica na posição também de ser o coitado. Né? Ou de ser o perseguidor. Então a cunhada aqui já está dizendo que só ela que é capaz de fazer, ou melhor, ela distribui, mas o marido acha que só ele é capaz. Então ele persegue os outros que estão fazendo. Ninguém é capaz, só ele. Acontece que, como sempre, meu marido acha que ninguém vai conseguir cuidar dela direito. Só ele, dela, a mãe dele. Eu não sei o que vai ser de nossa vida. A gente pode prognosticar, viu? Porque sempre que nós temos um desafio e nós não resolvemos esse desafio de maneira adequada, ele se incrementa. Até que Deus coloca numa situação tal que você tem que dizer assim, Senhor, me ajude. E aí, pela primeira vez, você vai falar assim, Senhor, o que você quer que eu faça nesta situação? Aí o desafio ficou educativo, como diz Jesus. É necessário que venha o escândalo, mas aí daquele que o praticar. Então, é necessário que na vida, que no mundo haja escândalos, ou seja, óbices, desafios, para que você supere. Mas ai de quem praticar. Nós não estamos aqui para ser obstáculo nem pedra no caminho de ninguém. E aí, só ele que vai conseguir cuidar de diretora. Eu não sei o que vai ser de nossa vida, pois todas as vezes que acontece algo na família dele, ele quer salvar a todos, e até nas coisas mais banais. Já falamos disto, né? Como é que alguém se coloca na posição de salvador e é um salvador negativo, tá? E quer salvar o outro nas coisas mais banais. Digo a ele, olha só o que a mulher diz, né? Olha que interessante. Eu digo a ele que eu namorei com a irmã dele, me casei com o pai dele. Porque ela se sente ligada a todo mundo. É como se tivesse sido comprometida com todo mundo. Minha querida, quero só dizer uma coisa para você. Você não sabe a profundidade do que você fala. Porque é verdade. Você não namorou só com você namorou a sua cunhada, seu sogro, sua sogra, seu marido, os primos deles, porque na realidade é uma família sua também. Ou você acha que você seria colocada na posição de cuidar de todas essas pessoas de uma maneira gratuita? Eu gosto de lembrar o que eu chamo de a sessão, a reunião, que teria sido uma reunião feita no plano espiritual, reunião na qual ela estava presente, a sogra estava presente, a mãe dela, o pai dela, os irmãos dela, o marido dela, a cunhada, todo mundo. E eles estão tramando a próxima encarnação. Então ela diz, eu vou descer como filha sua e sua, para o pai e para a mãe. Muito obrigado por vocês aceitarem esse planejamento. E olha, quando eu crescer, eu vou encontrar você. Porque, olha, nós temos um problema do passado que nós temos que, de certa maneira, consertar. E se nós nos casarmos, você vai trazer de volta esse problema. E eu vou trazer para você tal problema. Não é tão simples assim como eu estou falando, né? Eu estou só aqui brincando para vocês verem. Porque aí, assim, mas vai ser tão difícil, porque você tem uma tendência a isso, eu não vou aguentar. Mas acontece que eu estou fazendo o propósito de me controlar. E depois nós temos ajuda. Nós temos aqui o irmão fulano, a irmã fulano, o irmão fulano, que são mentores que vão ficar aqui no plano espiritual nos ajudar. Aí os mentores pegam e falam assim, sim, mas vocês precisam levar em consideração os dois fatores intervenientes que serão forças para obstaculizar o sucesso de vocês. Que fatores? A tendência do passado que vocês vão levar. Então vocês vão ter uma tendência a repetir o passado. E o outro fator são os irmãozinhos que não estão presentes nessa reunião. Quem? Aqueles que estão lá no astral inferior, no umbral, na crosta, e que não pode estar aqui.
E a vida de vocês também está sendo programada em intenção deles, para benefício deles. Mas o que vai acontecer? Na hora que vocês estiverem na carne, vocês vão emitir uma vibração e eles vão descobrir que vocês estão lá. Então, olha, fulano, você que vai se casar com ele, vai ser difícil conviver com ele, porque Beltrano, Ciclano, Deltrano, todos aqueles outros que você passou para trás quando estava encarnada e que estão lá no umbral, eles vão se aproximar de você e vão querer você outra vez. Aí então vão cair matando em cima daquele que vier a ser o seu marido para separar vocês, porque eles vão querer ficar com você. Sem contar as mulheres que vão querer ficar com ele. Então isso vai constituir o segundo nível de influência que vocês vão ter para dificultar a prova e a vida de vocês. Nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, quando nós voltarmos do intervalo.